sejam todos muito bem-vindos a mais um Ping Podcast, o seu podcast sobre negócios, empreendedorismo e insights. E hoje eu estou aqui com o André Lopes, que é co-CEO da Tutor. Muito obrigada pela sua presença, André, trazendo um pouco aqui de conhecimento para essas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentar um pouquinho do que a gente faz na Tutor e falar um pouquinho da nossa trajetória também. É isso aí. Eu acredito muito nessa questão de você compartilhando para agregar, né? Quando a gente compartilha, a gente agrega muito na vida dos outros, né? Com toda certeza, né? E a base do que a gente faz na Tutor, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês, tem como uma das premissas, se não a principal, que é compartilhar. Tá vendo? Tá no lugar certo, então. Bom. Primeiro, se apresente aqui pra gente. Quem é o André? Quem é a Tutor? Então vamos lá. O André é um rio-clarense aqui do interior de São Paulo. É advogado de formação, mas dissidente da profissão, nada contra, amo a profissão. Outro sofredor que largou, né? Eu acabei deixando a gravata e o paletó de lado. Eu prometi pra minha esposa que a última vez que eu ia usar meu paletó era no meu casamento e eu espero que no meu funeral ela não me passe por esse processo de novo, mas não tem traumas, não. Nesse processo eu me encontrei, na verdade, né, dentro dessa caminhada na educação. Então tive uma passagem breve num trabalho com educação digital e foi muito legal essa experiência. Então a advocacia sai de lado e eu mergulho num projeto de educação voltada para a melhoria do ensino básico, principalmente para escolas públicas no Nordeste. Uau. E essa experiência me reconectou com algo que eu gostava muito, que durante a faculdade eu tive, mesmo na área jurídica, uma experiência em mundo corporativo. E me reconectou um pouco com o mundo empresarial. Eu falei, poxa, eu vou deixar o escritório um pouquinho de lado, começar a namorar de novo com esse lado. E não teve jeito, né? Voltei para a paixão de infância. E na educação eu me encontrei, e agora eu brinco que na Tutor o que eu redescobri, na verdade, foi a educação, só mudou um pouquinho o público. Eu saí da turminha da educação básica e agora eu estou com executivos e empresas de maneira geral, enfim, com pessoas que estão nesse mundão corporativo que tem tanta coisa legal para fazer, para acontecer e, claro, para melhorar e compartilhar essas melhorias com todo mundo. E como, né? Porque o mundo empresarial é um processo de melhoria contínua, né? Até deveria ser mais, né? É verdade. Eu brinco muito que a gente na vida, poxa, muito cedo a gente aprende de forma empírica, ou seja, você põe o dedo na tomada, você toma choque. E quando a gente começa a trabalhar, parece que a gente esquece isso, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas sempre e aí muita gente tem um direcionamento de melhoria contínua, mas voltado muito para o processo, porque está produzindo, para o serviço, para o produto, enfim, mas esquece das pessoas. E a Tutor nasceu meio nisso, sabe? A nossa história começa com um cara chamado Márcio Fernandes. O Márcio, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer a história do Márcio, é um cara incrível. O Márcio, muito novo, se tornou presidente da Electro. A Electro é uma distribuidora de energia, uma das maiores do país, e ele, com seus 30 e pouquíssimos anos, se tornou presidente. E o Márcio criou uma premissa, eu diria que ele não criou, mas ele testou uma premissa que ele já tinha para a vida dele, de que felicidade dá lucro. Ou seja, as pessoas precisavam ser felizes no que elas fazem, porque se elas são felizes, elas vão gerar muito mais resultado porque querem e não porque alguém está mandando. E aí disso nasce o que hoje a Tutor usa como base, e eu acho que é o grande pano de fundo de tudo que a gente faz, se chama filosofia de gestão. E a filosofia de gestão é basicamente a aplicação de 4 pilares muito simples na vida das pessoas. Seja vida pessoal, profissional, a gente até nem acredita muito nesse negócio de divisão de vida pessoal e profissional. A gente é tudo a mesma coisa. E a Tutor leva essa filosofia de gestão que basicamente é acreditar primeiro em si mesmo, para poder acreditar em alguma coisa. E quando a gente acredita, a gente precisa pôr em prática, porque não adianta viver de crença, a gente tem que praticar aquilo que a gente crê, é uma medida de coerência. E aí acontece um fenômeno natural que a gente se surpreende muito, mas não tem nada de surpreendente nisso. Quando eu pratico alguma coisa que eu acredito, eu melhoro por natureza, por convicção. E até aí tudo super legal, tudo bem simples. Acontece que essa melhoria não pode morrer com a pessoa. Essa melhoria tem que ir para frente. Então a gente criou um quarto pilar para sustentar, que é o compartilhar. Ou seja, acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. E a partir disso, a gente inventou uma palavrinha, pessoal que entende um pouquinho mais de língua portuguesa até critica, fala, essa palavra não existe, né? Ao contrário dos círculos viciosos, né, que terminam em si mesmos, a gente falou que precisamos quebrar isso. Então vamos fazer o círculo virtuoso. O círculo virtuoso existe, é uma palavra, uma expressão, aliás. Falou, não pode ser círculo porque termina em si mesmo. Vamos chamar de ciclo.
que aí o ciclo vai expandindo, e é isso que a gente quer com a melhoria. Então, acreditar, o praticar, o melhorar e o compartilhar é na tendência de que essa melhoria seja compartilhada ao infinito, que as pessoas vão se contagiando com o que é feito de melhor dentro das suas práticas e, por que não, os erros também, enfim, para a gente fazer com que as organizações sejam melhores. Enfim, aí o Márcio criou isso, vivenciou na Electron, uma história incrível, foi eleita a melhor empresa para se trabalhar durante 7 anos seguidos pela Great Place to Work, Você S.A., no último ano de mandato do Márcio enquanto presidente, enquanto CEO dessa empresa, 100% de clima organizacional. Um negócio assim, é surreal você pensar 100% de clima organizacional, quer dizer que não tem uma pessoa que não responda a uma pesquisa sem falar, olha, eu estou genuinamente 100% feliz. Concordo com tudo? Não necessariamente, mas o que eu vivencio aqui faz muito sentido para minha vida e atrelado a isso, porque fazer só o trabalho de felicidade, não que seja fácil, mas é algo fácil de mascarar, né? É difícil, né? Às vezes eu sou um pouquinho polêmico, eu peço perdão, mas assim, tem muita gente que acha que bota um escorregador na porta da empresa, bota uma piscina de bola. Não, não é isso para fazer as pessoas felizes, muito provavelmente vai fazer elas ficarem com vergonha só. Mas ele também atrelou a isso um resultado histórico da empresa, assim, em níveis de resultado inimagináveis para um negócio como que ele comprovou a tese dele, né? Ou seja, a felicidade deu lucro, né? E a premissa era muito simples, claro que tem muito trabalho por trás, num setor muito específico, que era o setor de energia. E aí, lá em 2017, que é um pouquinho antes, o Márcio manifesta o desejo de ver isso ir para frente. Ele fala, poxa, um dia talvez eu não esteja aqui, como de fato aconteceu, ele foi bem profético nisso. E eu gostaria muito que isso expandisse, né? E nesse ato de compartilhar, ele compartilhou com alguns amigos a missão e pessoas de confiança comecem essa caminhada. Eu ainda tenho muita missão aqui, de fato ele ainda fez muitas coisas muito legais lá no setor enquanto ele era presidente, mas levem essa nossa prática, essa nossa filosofia. A gente fala até que a gente é um pouquinho arrogante, a gente chama de filosofia porque não é uma filosofia estruturada, mas como é algo aplicável para a vida e para a vida profissional, para a vida pessoal e profissional, poxa, vamos chamar de filosofia assim. Lógico, é o nome que você deu para o seu produto, né? Pois é. E quando ele escreve o primeiro livro, lá em 2015 ainda, Felicidade dá Lucro, a gente começa a ser procurado, porque a Tutor nasce um embriãozinho para testar o modelo. A gente tinha muito essa dúvida, poxa, mas será que o que a gente viveu foi uma catarse de uma empresa no momento certo? E a gente já sabia que não, porque naquela época o setor estava em crise, tinha mudanças de governo acontecendo super pesadas e o setor elétrico sofrendo muito. E 2015 foi um ano... A gente pensou, o setor, claro que foi super impactado, um setor super regulado, tem agência reguladora para isso. Mas mesmo assim, a gente era muito humilde, então a gente falava, pô, não é possível, deve ser só com a gente. Vamos testar. E aí começa a Tutor a testar tudo aquilo que a gente meio que... Isso em 2015. Lá em 2015, de 2015 para 2016, poucas pessoas, eu sendo o primeiro a embarcar nessa aventura, começa a tentar sistematizar um pouco daquilo que foi vivenciado num case de uma empresa específica e tornar aquilo não replicável, mas inspirável. Eu falo que não é replicável porque... quando a gente nasceu, o pessoal pergunta, mas afinal, o que a Tutor faz? A Tutor é uma consultoria? Eu não gosto muito de chamar de consultoria, com todo respeito à consultoria, mas eu lembro quando eu estava do outro lado do balcão. Quando eu estava do outro lado do balcão e consultor chegava na minha empresa, eu falava, pelo amor de Deus, esse cara não sabe nada do que eu faço, vai querer falar todos os caminhos que eu tenho que tomar e depois vai embora e me largar com o PowerPoint na mão. No máximo, a planilha de Excel, se for um pouquinho melhor. Então, não queremos isso. A gente quer, de fato, tutoria. Então, o nome Tutor vem disso. Não tem um Hzinho de humano ali que a gente coloca, THUTOR, mas é a tutoria, ou seja, senta do lado, constrói conhecimento e produz junto. E essa foi a nossa premissa e é até hoje a nossa premissa e graças a Deus tem dado muito certo. Enfim, quando a gente começa, as empresas começam a procurar, porque, pô, a melhor empresa para se trabalhar, o que esse cara fez de mágica? E nasce a atuação da Tutor aí. E aí a gente começa a mergulhar com as empresas num desafio de criar um modelo sustentável de gestão, em que os líderes capitaneiem um processo como esse, mas com as pessoas. É até o nosso mote, né? A gente fala muito de cultura e estratégia e gestão com as pessoas, que parece meramente comercial, mas não é.
Tudo que a gente faz é com as pessoas. Então é um processo muito participativo, muito democrático de gestão, em que a gente não cria nenhuma anarquia na empresa, que cada um faz o que quer, nada disso. Tudo muito estruturado, muito organizado como deve ser, mas que as pessoas tenham voz ativa, que as pessoas acreditem naquilo. Aí volta lá para a premissa, né, Renata? Acreditar na empresa, para acreditar na empresa eu tenho que me enxergar dentro da empresa, senão eu não vou acreditar nela. Então, a partir do momento que eu me enxergo, eu preciso ser estimulado a participar e preciso ser permitido a participar, o que também não é fácil. É verdade. No mundo corporativo isso é difícil mesmo nessa participação, né? É difícil porque eu acho que tem alguns fatores, entre eles... A liderança, né? O primeiro é que a liderança sempre foi construída num modelo de ego, ou seja, eu me torno líder só eu posso mandar. Porque é gostoso pra caramba mandar. É poder, né? Poder é uma delícia. Compartilhar poder, nem tanto. Embora seja muito mais vantajoso, né? Então a gente vem provando isso e, de novo, ao longo da vida a gente sempre descobre que vale muito a pena compartilhar. Chega na nossa vez, o ego não deixa. Então isso é um aspecto que ainda, infelizmente, o mundo corporativo alimenta muito uma liderança que não quer compartilhar. E que tem medo de compartilhar e de perder a vez, né? Poxa, bem na minha vez... bem na sua vez. Se você compartilhar, vai ser a vez dos outros e não vai deixar de ser sua vez. Só vai ser a vez dos outros junto com você. Né? Então esse é um ponto, eu acho que é importante. E o outro ponto que eu falo muito é que as pessoas não estão acostumadas a protagonizar. E isso é das quebras de paradigma que a gente encontra com muita frequência. Não é um desânimo, mas é uma constatação. Não adianta só trabalhar o ego desse líder, mas tem que trabalhar com o time para saber protagonizar. Porque a hora que você fala para mim, eu queria tanto ter espaço para participar, eu te dou o espaço, e aí, o que você faz com isso? A maioria não sabe fazer. E desde pequeno a gente nasceu para ser guiado. A grande verdade é essa, no mundo corporativo em especial. Quando a gente vai trabalhar, a gente está acostumado com as cadeias de comando e controle, com liderança hierárquica pesada, enfim, com o modelo de sempre, que se adapta. E como que funciona, então, essa tutoria, né? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem aí nas empresas? Vamos lá, vamos aterrissar um pouquinho, né? Na prática, né? É bem legal, funciona assim, a gente tem atuação em vários campos, né? Então, em cultura organizacional, em governança, em liderança, especificamente em capacitação da liderança, a atuação que a gente chama no core do negócio, ou seja, no coração realmente do processo do cliente, e também em estratégia. Tentando conectar tudo isso. Todos os pontos. Então, para começar, o que a gente precisa é conhecer profundamente. Uma das premissas nossas as pessoas precisam se manifestar desde o início. E elas têm que estar em convergência plena sobre o que é importante fazer para a gente construir uma caminhada para algo que a gente deseja. Quem deseja? O dono da empresa? O acionista? O diretor? O que todo mundo deseja. Se a base também não quer, nada muda. Então, o nosso trabalho ele parte de uma premissa da gente mapear com muita clareza qual é a hipótese atual e a hipótese futura que essa empresa deseja. Qual é a cultura que eu gostaria de ter, qual é a estratégia, o resultado, enfim. Qual que é o cenário que eu pinto para o futuro dessa empresa? Pelo olhar de quem, Renata? De todo mundo. Porque não é só o presidente que vai atuar em cima disso, não é só o diretor, não é também só o colaborador que às vezes está numa função mais básica ou intermediária, enfim. 100% das pessoas elas têm que estar alinhadas. Tem que estar concordando 100%? Não. Elas têm que estar em convergência. A gente pode estar olhando para coisas diferentes, mas pelo menos a direção, o norte tem que ser o mesmo. Não, senão vira uma zona, né? Cada um olhando para um lugar. Pois é. E é super natural que as pessoas queiram coisas diferentes e salutar para a empresa. Se tiver todo mundo num padrão, com toda certeza a empresa tem dias contados. A gente perde capacidade de análise crítica. Agora, se as pessoas querem coisas que podem acontecer indiretamente na mesma direção, show de bola. Aí a gente consegue construir algo que faz muito sentido. E aí até nesse campo, quando a gente fala um pouco de cultura, o pessoal tem mania de achar que a gente vai falar de abraçar árvore, né? Não tem nada a ver com isso. É passar a mão na cabeça de todo mundo, a gente vai fazer... Não, essa parte da cultura também é importante. Então vocês vão fazer show, vai ter teatro. Pô, se precisar a gente vai fazer. Mas a gente está falando muito mais da cultura como manifestação de hábitos de uma comunidade. O que a gente tem valores, né? Valores, o nosso propósito, que é um conceito super legal, mas as pessoas deram uma estragadinha na palavra, tem umas palavras que estragaram bastante, né? Propósito é uma delas. Eu falo que usaram para o mal. Vamos recuperar. Propósito é super legal,
Super legal você ter um motivo pra você chegar, acordar todo dia cedo, olhar no espelho e falar, pô, tomara que meu dia hoje seja melhor. Porque isso aqui merece minha atenção. Eu acredito muito que a motivação é o que move as pessoas, né? Então tem que ter uma motivação ali. E é legal você falar isso, né? Porque muito do acreditar do nosso pilar, e quando a gente fala de acreditar em si mesmo, a gente parte muito do princípio que você não motiva ninguém. Motivação é algo intrínseco à pessoa. Exatamente. Meios para estimular isso a acontecer, mas É a decisão é sempre individual. Voltando para como isso acontece, a gente faz um mergulho, a gente conversa com 100% das empresas. Quando eu falo 100%, a gente já fez empresas assim de 40 mil colaboradores e empresa de 15, Uau! sabe? É conversar, é entrevistar, é bate-papo, é grupo, é formulário, enfim. Uma pesquisa profunda sobre o quê? Sobre tudo que o cara está vivenciando na empresa, em todos os níveis. Como é a relação dele com a liderança dele, como é a relação dele com a equipe dele, como é que ele enxerga a carreira, remuneração, a estratégia, mercado, cliente, sensações, percepção de valores, percepção de propósito, visão de futuro, enfim, a gente faz um baita do mergulho para entender onde as pessoas estão se encontrando e onde não estão. A partir disso, a gente constrói, para falar bonito, um roadmap, ou seja, um mapa de oportunidades junto com o cliente, que a gente primeiro traz uma notícia para ele que eu falo é diagnóstico médico. Não é gostoso de ouvir. Eu trago nunca pra você né? a foto real. E normalmente a foto real é muito longe do que a gente imagina, principalmente a alta liderança das empresas, que já está num ar mais rarefeito do que quem está vivendo a operação. Não por maldade, mas é o que o modelo nos empurra a ser. Sim, e a coisa vai sendo levada, né? Ninguém para pensar sobre isso, né? Exato. Começa de uma maneira errada e o negócio continua sendo empurrado. E às vezes está dando certo e eu não olho, poderia estar dando ainda mais certo. Exato. Tem N fatores, mas a gente se prende, a gente se perde no automático. E quando eu trago para essa alta liderança, a realidade dói um pouquinho. Porque vai inspirar mudança. Mas a gente sempre constrói junto com esse cliente, já tendo a visão que ele também manifestou junto com o time dele, um futuro convergente. Olha, vocês todos concordam que isso aqui é um futuro legal para a empresa. Então eu já dou um acalento, né? A gente morde, mas a gente assopra também. E aí, qual que é a ponte entre esses dois cenários? Uma série de práticas de gestão. Sejam elas de capacitação e treinamento. Eu brinco que essa parte o pessoal acha, então essa é a parte principal. Não, ela não é a parte principal, ela é ferramental. Ela é mais ou menos eu ensinar você a pilotar o carro de corrida. Porque não adianta eu construir o melhor autódromo do mundo para você andar essa estrada, não adianta eu te dar um baita carro, um baita ferramental, e se você subir, você não subir não vai ser divertido. Então a gente constrói, junto com essa capacitação, um número gigantesco de práticas de gestão. O que eu estou chamando de práticas de gestão? Tudo que passa pela jornada desse colaborador com a gente, desde a forma como a gente atrai pessoas para a nossa empresa, até o último dia dele com a gente, passando pela forma como avalia o desempenho dele, a forma como ele passa por um processo de sucessão, a forma como ele é promovido ou movimentado dentro da empresa, remunerado, enfim, tudo que é necessário, a forma como ele sofre consequências dentro da empresa quando ele não está seguindo o combinado, passa por todos esses aspectos. A gente treina ele no que a gente chama o nome bonito de soft skills, ou seja, as competências comportamentais, mas também questões funcionais, para alta performance nunca sair do radar. A gente senta com ele e olha para os processos do dia a dia, em todos os níveis, e a gente ajuda a estruturar alguns aspectos da governança, entender como é que está estruturada, desde a governança formal, do funcionamento ou criação de um conselho, uma diretoria, papéis, responsabilidades e tudo que é mais quadradinho dentro da empresa, mas extremamente necessário para o fluxo funcionar bem, mas também entrando na forma como a gente concebe e envolve as pessoas na nossa estratégia para ela sair do papel. Então é uma solução bastante completa, bastante holística, mas ela tem uma questão muito peculiar da filosofia de gestão e do nosso compromisso, que eu acho que é um dos principais motivos do sucesso do trabalho, é que não tem padrão. O que eu faço na sua empresa, o que eu faço na outra empresa tem uma premissa comum, que é a filosofia de gestão, com as pessoas, acreditar naquilo, tem que pôr em prática, tem que melhorar e tem que ser algo compartilhável, mas do seu jeito. Porque cada organização é de uma maneira, né? E você falou que trabalha com empresas de 15
e de 15 colaboradores e de 15 mil, 20, 40 mil colaboradores. Deve ser muito diferente a maneira de lidar com cada estrutura dessa, né? E até cada pessoa ali dentro é diferente, né? Essa é a beleza, né? Porque não existe aquele modelo pronto que vai ser aplicado para todo mundo, né? Gente é tudo igual, só que não. Exatamente. A gente tem como cultura de um país, de uma cidade, de uma região, vários traços culturais parecidos, mas é impressionante que cada célula que nasce de pessoas, ou seja, cada grupinho de pessoas começa a criar uma cultura própria. Então, dentro da empresa tem inúmeras culturas, e aí a gente tem que mapear quais são essas culturas para entender. Isso explica por que uma liderança às vezes é vista como melhor do que a outra, que a gente tem essas variações. Porque quando as pessoas se organizam, os hábitos começam a convergir, a gente começa a criar dialeto próprio, isso é super comum. A gente que é ex-advogado sabe muito bem disso. A gente fica um linguajar todo próprio, específico, tecnicista, mas você vai lá na produção de uma fábrica também, às vezes você está ouvindo grego ali, eles estão falando um determinado fator. E fala pra gente, André, o que na prática, assim, o que isso pode levar uma empresa? Qual a consequência de você não ter essa filosofia? Qual a consequência prática na vida de uma empresa? Eu acho que mais do que a filosofia, que é a forma como a gente encontrou de fazer isso, eu digo que as pessoas que não envolverem as pessoas, ou seja, as lideranças, os empresários que não envolverem as pessoas nos negócios estão fadados, talvez não a um insucesso, mas uma caminhada muito lenta. Os negócios inspiram isso, eles precisam disso. A gente vive uma crise de engajamento muito grande, as pessoas estão desmotivadas, não é uma coisa geracional, eu não acredito nisso, falam muito, a nova geração, porque desde os millennials caiu o engajamento das pessoas. Eu acho que a sociedade está desengajada de maneira geral, por N motivos que não cabe aqui a gente falar, mas é um fato, as pessoas estão desengajadas no trabalho ou na vida. Criar um modelo em que o trabalho seja um fio condutor para buscar esse engajamento de novo para a vida pessoal e profissional numa visão una é fundamental, porque felicidade dá lucro. Pessoas que estão felizes, elas produzem mais, elas saem do que a gente chama às vezes do presenteísmo. Sabe aquele corpo presente? Que o cara tá todo dia sentado, ele abre o computador, ele tá orando, você fala, poxa, ele tá super produtivo. Não tá, ele tá pensando em viajando, coisas, torcendo pro sinal tocar, torcendo para bater o cartão, pensando no filho doente. E a empresa não tá aberta para isso. Renata, eu lembro muito do meu pai trabalhando, né? Meu pai é de uma época que, feliz você vai ser em casa. Aqui é sangue, suor e lágrimas. A gente advogado, a gente não é muito bom de conta. Isso não é um preconceito com advogado, é só... É uma constatação. É uma constatação. A gente não gostava muito de conta, né? Só de honorários. Mas, enfim, uma conta muito básica da vida é assim. A vida você pode dividir seu dia em 3 terços. 1 terço você passa dormindo. Não tem muito o que você fazer. Eu brinco assim, a única escolha inteligente que você pode fazer é comprar um bom colchão. Não economize em colchão, porque você vai dormir 1 terço da vida. Em média, aí, 30 anos você vai passar dormindo. Então faça uma boa escolha de um colchão travesseiro. Tem um outro terço que é a tua vida pessoal. Você vai fazer as coisas que você gosta. E tem um outro terço que é trabalho. Ou seja, 30 anos no mínimo da tua vida, a gente está vendo que vai aumentar cada vez mais. Isso. Você vai passar trabalhando. Será que não faz sentido pensar que isso precisa ser algo que me faz feliz e mais produtivo? Porque eu, quando penso sobre isso, eu não consigo aceitar que eu vou passar 30 anos no automático. E que pra mim tanto faz. Pior ainda, eu não quero pensar como meu pai dizia, isso aqui é sangue, suor e lágrimas. Pô, se me custa sangue, se me custa suor, se me custa lágrima, eu vou morrer. Exatamente. Precisa me matar? Tá associando o sofrimento ali, né, ao trabalho. Não precisa ser assim. Mas trabalho é difícil, trabalho é cansativo. Claro que é. Como muita coisa na vida. Ou ir pra academia é super gostoso. Eu lembro quando eu voltei a fazer academia, e toda vez que eu volto, porque eu não sou lá muito disciplinado nisso, sempre dói, sempre me arrependo, mas depois uns 3 meses faz parte. Criar um ambiente de trabalho para isso acontecer, cria essa naturalidade da nossa relação com o trabalho. Claro que tem muita coisa por trás. Eu preciso criar um ambiente propício para isso acontecer.
mexer lá no ego desse gestor, criar um ambiente que a gente possa ser transparente sem medo de ser reprimido. Eu preciso criar um ambiente de coerência em que tudo aquilo lindo que eu contei para vocês aqui não seja só uma apresentação em PowerPoint. É isso que eu ia perguntar, né? Existem muitas objeções quando vocês entram numa empresa fazendo esse trabalho? Quais são as maiores objeções? Quais são as objeções e quais são as piores coisas que vocês veem, assim, quando vocês entram numa empresa? O que a gente vê tem de tudo que você imaginar, né? Eu falo que tem um pouco de trabalho de confessionário. A gente ouve muita coisa que a gente não acaba não propagando. É muito triste entender as relações de trabalho como estão em muitas organizações. Mas se eu pudesse traçar alguns pontos comuns, o que a gente mais percebe são bloqueios de comunicação em todos os níveis. E aí, aqui eu vou salvar um pouquinho a vida do líder, tá? Não é só o líder que não sabe se comunicar. As pessoas perderam essa capacidade. Então, falhas de comunicação intensas num processo de comunicação, falta de transparência muito grande, uma falta de coerência muito grande dentro das organizações. A gente sente isso. Mas, acima de tudo, a gente sente que as pessoas estão um pouco perdidas. Perdidas? Eu acho que a gente voltou muito para um modelo de automático para muita coisa e confundiu-se muito a evolução, às vezes, da tecnologia, a evolução de alguns aspectos que tornaram o nosso trabalho mais rápido com mais eficiente, mais eficaz. E não é verdade. Te dou um baita exemplo. A pandemia. Vou entrar em assunto polêmico aqui, tá? Então o trabalho remoto explodiu e aí legal, então, ganhamos qualidade de vida indo para casa e tudo mais. Não é a realidade para todo mundo. Tem muita empresa que a gente percebeu que as relações humanas degringolaram. É verdade. As pessoas estão afastadas, quem está em casa perdeu o time do que está acontecendo no presencial, quem está no presencial tá com bloqueio agora, às vezes um rancor, qualquer tipo de sentimento negativo com quem está trabalhando no remoto. Então as coisas ficaram esquisitas ali, né? Posicionamento contra o trabalho remoto, eu acho que tem os casos para acontecer, mas que mostram que a gente precisa repensar o modelo. Que não é só em colocar a tecnologia para funcionar e pronto, tudo resolveu. O componente humano não muda. Exato. Então, isso se perdeu. A gente passou por um período muito grande, e se Deus quiser, essa mentalidade não vai passar totalmente, de olhar para resultado. As empresas precisam dar resultado, e é claro que elas precisam, isso nunca vai ser discutível. O pessoal fala assim, minha empresa não é ONG. ONG precisa dar resultado, é verdade. Ela nasceu para dar um resultado. Não precisa ser um resultado necessariamente financeiro, mas impacto precisa ser gerado. E se esquece que a base para isso acontecer está no campo do afetivo. Então a gente fala muito na filosofia de gestão de conciliar afetividade e efetividade. Ou seja, aonde o líder tem que andar no meio, impossível, porque ninguém é um iluminado, um Siddhartha, não vai funcionar assim. Mas tem que saber a hora de transitar em um e outro. E desmistificar, que eu acho que esse é um dos pontos. E aí, respondendo novamente sua pergunta, onde que a gente está errando? No radicalismo. Na polarização, em muita coisa na vida ultimamente. Tem líder que quer ser muito bonzinho, então passa a mão na cabeça e aí não percebe que está sendo permissivo. Aí eu sempre levo o exemplo, vamos de novo quebrar vida profissional e vida pessoal, lá dentro de casa, com seus filhos. Você passa a mão na cabeça por tudo? Não passa, né? Tem hora que você pode ser duro. E você dorme de consciência tranquila quando você é duro e justo? Tranquilíssimo. Se precisa ser duro para ser justo, serei duro. E se precisar acolher, também. Ou seja, é saber equilíbrio, né? É saber ser justo. Então, o exemplo que eu sempre... então quer dizer que agora eu não posso mais gritar. Olha, você nunca pôde gritar, porque gritar com uma pessoa é falta de respeito. O respeito é sempre o equilíbrio. Agora, a gente tá lá num cruzeiro maravilhoso de férias com a nossa família, e aí esse navio chama Titanic. Bateu no iceberg, começa a afundar. Você quer que eu te chame? Renata, vem cá, como é que você está se sentindo? Você tá com medo? Conta pra mim, você tá ansiosa? Vai dar tudo certo. Ou você quer que eu grite? Renata, teu bote corre é aquele, corre! Tem hora pra tudo. Tem hora pra gente e situação, né? Exato. Então, saber transitar é algo importante. Grande problema é que a gente tem um discurso lindo nas empresas sobre isso. Então, você vê campanha de diversidade, você vê campanha do ESG, greenwashing para todo lado, mas no frigir dos ovos você vê que é só pintura de fachada. Lá no fundo as coisas não funcionam têm assim, essa né? coerência. Eu ouço, aqui as oportunidades são dadas para quem merece.
Será? Eu vivi um setor que mulher não tinha vez. Isso não estava escrito em nenhuma política, mas eu olhava para a alta liderança dessa empresa, nunca teve uma diretora, nunca teve uma gerente executiva, sempre uma parcela mínima. Ou seja, existe uma regra, um critério de gestão preconceituoso, um critério de gestão que gera um bloqueio. E eu posso inventar 1000 desculpas para isso acontecer. Ah, mas é um setor que forma muito mais homem. E daí? Por que a gente não pode quebrar isso simplesmente por um contexto e por um critério inclusivo, participativo, transparente, justo? Para finalizar a tua resposta, as empresas perdem esse jogo porque a regra do jogo não é clara. Então, na verdade, o que elas estão deixando de ganhar é que elas poderiam estar produzindo muito mais, com um time muito mais engajado, um time muito mais leal. Falei que ia terminar, não consigo. Queria falar sobre um ponto que eu acho fundamental aqui, que eu acho de pouca inteligência, se eu puder dizer. A gente entra muito em RH, né? Sim, sim. O organizacional acaba sendo uma das bases do nosso trabalho, mas a gente trabalha... É a base principal, eu acho, né? É tudo parte dali, mas a gente trabalha muito com a área de planejamento estratégico, com várias outras áreas ali que estão construindo a gestão da empresa. E muitas empresas que eu encontro, das mais modernas possíveis até as mais arcaicas, gastam rios de dinheiro em algo chamado retenção. Retenção, para mim, é a morte. A retenção, se for parar para pensar na palavra retenção, para pensar. Esse copo está retendo esse líquido. Se você tirar o copo, o que acontece com essa água? Cai. Ela cai. Ela não quer ficar dentro do copo. Ela tem liberdade de se espalhar onde ela quiser. O ser humano é idêntico. Toda vez que uma empresa está pensando em retenção com um colaborador, ela já está tomando uma remediação de algo que já aconteceu e ela já perdeu, ou seja, aquele colaborador já não está mais lá. Então, como que funciona normalmente uma política de retenção numa empresa? Renata, então, eu estou indo para a concorrência, tá? Ah, não, André, fica? Não, eu estou indo. Não, André, mas quanto que eles estão te pagando? Não, eles estão me pagando 30% a mais do que eu ganho aqui, e tem uma oportunidade, tem um carro da empresa, não sei o quê. André, eu te pago 100% a mais, te dou um carro para você e para sua esposa, você fica? Fico. Mas sabe o que acontece daqui 3 meses? Minha produtividade cai, eu estou infeliz. Porque você se acostuma muito rápido com aquele benefício, ele deixa de ter valor. E o que eu queria, desde o começo, era não estar mais aqui. E as empresas ainda criam modelos em que as pessoas se tornam insubstituíveis, em que a liberdade das pessoas é comprada. O Marx chama isso de algema de ouro no primeiro livro dele. Aliás, ele escreveu mais 2 livros depois, O Fim do Círculo Vicioso e depois o Filosofia de Gestão, estratégia e cultura e estratégia com pessoas. E a gente nessa caminhada, enfim, fala muito das algemas de ouro. Ou seja, eu fico preso com você por benefícios que são legais, não consigo mais viver sem aquilo. Pô, peraí, mas tá parecendo uma relação de dependência. É verdade. A gente fala tanto nas relações humanas, as relações tóxicas agora, Não deixa de ser, né? E é verdade, né, André? Eu vejo muita gente falando sobre plano de retenção, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E quer ver um outro ângulo do plano de retenção que mostra o quanto isso não é inteligente para a organização? Toda vez que eu faço uma política de retenção, normalmente eu onero minha folha. Sem dúvida. Vai ficando cada vez mais caro. Você trabalha em cima de salário e benefício, assim né? Como você trouxe para mim um aumento, meu coleguinha do lado vai ficar sabendo que eu vou contar. Que eu chorei e ganhei um aumento. E aí ele vai chorar. E aí a folha vai subindo. E aí fica insustentável. Aí eu inflaciono o meu setor inteiro. Aí quando a gente vê, acontece uma bolha. E quando essa bolha acontece, todo mundo sai perdendo. Que tal se a gente pensar diferente? Que tal se eu criar um modelo em que eu te encanto? E que eu crio um modelo que eu combino coisas com você e eu cumpro. Renata, eu não vou te pagar o que o mercado está pagando, 120% da faixa. Eu vou te pagar 80%. Em troca desse 80%, vamos combinar o seguinte? Toda vez que abrir uma vaga interna na empresa, eu garanto para você que eu vou olhar para dentro. Eu não vou abrir recrutamento externo. E, para você ter chance real para isso não ser de mentira, eu vou garantir que todas as posições dessa empresa tenham todos os seus critérios de acesso claros desde o primeiro dia que você entrou. Desde a cadeira do presidente até a cadeira imediatamente superior à tua. Ou seja, do dia que você entra, você sabe tudo o que você precisa fazer na sua trajetória para chegar lá, para ser um dia presidente. Em troca disso, eu vou ter que ser mais austero.
vou ter que pagar um pouquinho menos. Mas eu vou te dar benefícios variáveis, por exemplo, super legais. Se você for uma pessoa super protagonista, realmente catar sua carreira e ir lá, não ficar esperando bolsa de estudo, não ficar esperando estímulo, claro que a empresa vai continuar fazendo, mas com inteligência. Mas se você fizer isso, eu prometo para você que você vai concorrer. E você vai concorrer em igualdade. Não sou eu que vou julgar se você vai ou não. Eu vou ter um peso, o RH vai ter um peso, os seus pares vão ter um peso, todas as pessoas vão falar. Aí é aquele negócio, né? Depende de você, né? Se todo mundo tá falando que é vermelho e você tá falando que amarelo, provavelmente é vermelho. Ou seja, se você não passa num processo desse, você não tem como falar, foi injusto. Tá todo mundo falando. Agora, se você passou, você já entra com o referendo da empresa como um todo, e ninguém que não passou pode falar, pô, a Renata não merecia. Então eu começo a mexer, começo a mexer nas práticas, na forma de fazer a empresa funcionar, que você começa a acreditar em si, porque eu te dou chance real de protagonizar a tua carreira, mas a empresa fazendo por onde para você acreditar nela também, porque ela cumpre o combinado com você. A gente entra na empresa, ganha manual de valores, código de ética, que todo mundo se ama, não sei o quê. Pô, no dia seguinte tá todo mundo puxando. Tudo é verdade. Na maioria das vezes é tudo mentira, né? Aquilo ali. Pois é. E não precisa ser. Dá pra ser real. Não deve ser, né? Só que as pessoas têm que entender que elas têm uma corresponsabilidade para isso acontecer. Então, mas aí eu vou ganhar menos, é vantagem para eu ficar? Olha, pensando no futuro, talvez você não vai ganhar a mesma coisa na concorrência agora. Mas em 5 anos, você vai subir 3, 4 vezes, estatisticamente falando aqui. Você vai estar ganhando o dobro do que o cara que acabou de ir para lá para um cargo melhor e vai se enterrar naquele cargo. Porque o cara que está acima dele não vai sair tão cedo. Então eu crio um modelo de mobilidade dentro da empresa. Então eu começo a criar elementos dentro da organização para as pessoas quererem ficar. Porque é isso que faz com que a retenção aconteça. As pessoas queiram ficar. E não ficar porque você está mandando ou amarrando. Então, toda a nossa atuação, eu dei um exemplo de prática, mas é sempre pensando nisso. Como é que eu faço para isso ser interessante? E para que a pessoa contribua de fato com a organização e não passe a ver mais a empresa como alguém que eu desconfio, que tudo que a empresa faz é para de alguma forma tirar de mim, tirar proveito. E essa é uma visão que é comum, né, dos colaboradores terem, né, de que a empresa está tirando deles. Como que construir? Aí você entra numa empresa que tem muita gente que pensa dessa maneira. Como que você faz para reconstruir isso? É super complexo. Eu imagino. De confiança, né? Você chega a ter situações que pessoas precisam serem demitidas? Eu vou te contar a fábula dos 3 animaizinhos de uma mudança cultural como essa. E aí eu vou voltar numa pergunta que você fez, que eu tô lembrando que eu não respondi direito. Tá. Normalmente, qualquer processo de mudança, eu vou usar o processo de uma mudança de gestão cultural e estratégica numa organização, ela vai ter 3 animaizinhos. Você vai ter os cachorrinhos, que tem a lealdade do cachorro. Eu sou cachorreiro, eu não sei se você tem gato ou cachorro, eu gosto muito de gatos também, mas em casa a gente tem muito cachorro. Eu tenho 5 gatos. 5 gatos. O cachorro, o cachorro, ele tem aquela fidelidade cega, né? Então ele tá ali, você tranca ele dentro de casa, ele não fica rancoroso, ele vem te lambe, ele tá sempre abanando o rabo. Ou seja, é aquele cara que é engajado por natureza, ele ouve falar de mudança, ele abraça, ele gosta da empresa, sabe que tem defeitos, mas ele quer. Ele é até meio estabanado, igual o cachorro, sabe? Ele vai errar, vai titubear, vai fazer, mas ele quer, ele tá com você. A gente brinca sempre que na média ali, 75%, 80% da empresa é cachorrinho. Normalmente é isso, por mais que eles não estejam tão gostando tanto da jornada, mas a maioria é isso. Você vai ter um percentual ali de uns 15%, mais ou menos, dessa nossa conta, que é gato. E aí você pode falar melhor do que eu. O gato é um bicho um pouquinho diferente. Ele é carinhoso igual o cachorro, mas ele é mais desconfiado. E o gato, ele tem algumas oscilações. Tem dia que ele gosta de carinho na barriga. Tem dia que você põe a mão na barriga, ele te arranha. E o gato traumatizado só por Deus. Não chega nem perto. Ele não deixa mais você chegar perto. Então ele tá bravo com você. Ele ainda tem uma relação, ele ainda quer estar perto, mas ele tá cheio de desconfiança. E você tem um percentual menor que a cobra. E cobra, geralmente, quando você põe a mão, a maioria só acontece uma coisa. Só te pica. Na empresa, normalmente, a gente vive esse cenário, tá? Estatisticamente. Você tem uma ampla maioria de pessoas que quer, mas não sabe o que fazer. Catando papel na ventania. Você tem um pedaço que também quer,
mas já meio que desistiu. É um porque pouco mais se difícil, lascou quando tentou. Não tem mais confiança. Sobrou pra ele já apanhou, a coerência já foi desfavorável a ele. Então, eu sempre lembro de um amigo que durante 5 anos recebeu 3 promoções, uma multinacional aqui da nossa região. E toda vez que ele marcava com a gente um happy hour ou um jantar para comemorar, ele depois se marcava com vergonha e entrava em contato e falava: cancelaram minha vaga. Você não pode fazer isso com a vida de uma pessoa. Ou seja, ele de gato ele virou tigre, né? Ele já era o cara que estava quase virando cobra. E a cobra é aquele que, N motivos, sejam de índole ou sejam porque a empresa criou aquela cobra, ele tá lá só para picar e envenenar. E é isso que ele vai fazer. A gente brinca que o nosso trabalho é fazer a cobra latir. Se miar, já tá ótimo. Boa! Só que normalmente não é isso que acontece. Eu imagino que não. A cobra, ela se perde. Então, quando um processo como esse acontece, tem muita empolgação, como todo processo de mudança, principalmente quando vem do seu negócio melhor, lógico que você quer. Olha, eu tinha uma outra impressão. Eu tinha uma impressão de que as pessoas têm, partindo do pressuposto que as pessoas têm dificuldade de mudar, eu achei que fosse ser mais difícil essa mudança, Mas né? você está errado. Porque o que acontece é a expectativa de mudança é muito positiva. Porque é uma mudança para melhor. Aham. Ou você não quer trabalhar numa empresa. Claro, todo mundo quer. Você pode participar. É que ninguém quer ter um esforço que de. você vai ser ouvido, que você, enfim, vai ter condições melhores. Claro, onde que eu assino. Só que aí no dia seguinte eu viro pra você: então vamos lá, vamos construir junto. Ah, eu não sabia que eu tinha que fazer junto. E aí começa. Que ninguém quer ter o esforço, né? E aí nessa mudança, a gente é igual casamento. A gente casa por afinidade, aí na lua de mel é tudo maravilhoso. Aí você vai morar junto, você começa a descobrir um monte de bagagem secreta. Aí você fala: será que eu fiz o passo certo? Mas aí o amor prevalece. E graças a Deus a empresa é assim também. E aí o amor prevalece, o engajamento prevalece e a gente rediscute e fala: ó, pô, mas a gente casou por um motivo justo, nobre. Pô, tem amor aqui, a gente quer constituir algo que faz sentido. A empresa é igualzinho, eu tô aqui porque eu quero constituir. E talvez eu não tô lidando bem com a mudança, mas tem um motivo por trás que é a nossa convergência. Igualzinho no casamento. Vamos lá, eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho aqui, eu vou um pouco além aqui, você vai um pouquinho além. E aí a gente começa a entrar numa crescente e, pô, aí você consolida e vira uma vida de parceria, sinergia exponencial. É igualzinho. Nesse processo, respondendo e voltando para sua pergunta, ficam alguns pelo caminho. Porque aquele modelo antigo do sangue, suor e lágrimas, comando e controle tradicional e arcaico, ele é muito enraizado. E isso não tem a ver com geração, tá? Tem muito jovem que é assim. Porque é um modelo social. Um modelo, Então o cara não consegue se adaptar. E aquilo para de fazer sentido. E aí começa a acontecer um fenômeno interessantíssimo. Ah, então quer dizer que você sai cortando todo mundo? O sistema expurga. A pessoa não se sente mais à vontade. Não tem mais ambiente para ela naquele lugar, né? E começa a acontecer fenômenos engraçados. Eu já vi numa empresa, por exemplo, que estava num nível de desengajamento enorme. A empresa, os colaboradores odiavam a empresa. Quase todo mundo tava cobra já. Tava muito feio o negócio. Pra você ter uma ideia, discutia o roubo de material da empresa à torta direito. E isso acontecia e quem conseguia fazer isso mudar? Quando esse nosso trabalho começou depois de algum tempo, aí eu falo daqui a pouco de prazos para isso acontecer, um dia a gente teve uma surpresa. O presidente foi acionado por colaboradores de uma determinada unidade, nossa, longe da sede pra caramba, quase em outro estado, e procurando ele para falar: ó, a gente tem uma conversa dura para ter com você. A gente descobriu que um colega nosso tá roubando. E a gente quer saber o que precisa fazer. E o presidente falou: mas por que só agora vocês estão contando para mim? É porque agora a gente confia em você. Nossa! Então as pessoas querem confiar, mas não tem mais elemento. Aí que eu falei que eu ia responder uma outra pergunta lá do começo. O que precisa para acontecer? Precisa ter uma alta liderança que acredite, porque ela também vai ter que mudar. Ela é o exemplo. É nele que eu vou olhar. Então não adianta numa empresa eu falar que a nova norma de segurança é todo mundo estacionar de ré no estacionamento se o presidente chega e atravessa 2 vagas. Não adianta eu... É o exemplo, né? É o exemplo. Não seja da liderança. Em que nível? Em todos. Da presidência até o nível mais básico. Porque o cara que está indo trabalhar todo dia, ele sonha em estar lá. Então você tem uma responsabilidade muito grande de exemplo. E se o teu exemplo não é o bom exemplo, não dá para você esperar dele algo diferente. Ele vai ser o que você está demonstrando todos os dias. Então, pô, minha equipe não é ética. Você está sendo?
E isso, quanto mais... É fácil o que eu falo, mas fácil o que eu faço, né? E aí tem o problema, porque quanto mais a gente cresce, maior o ego, né? Exato. O ego cresce mais, ele expande mais. E se livrar do ego é muito difícil, porque o modelo hoje ainda é de alimentar o ego cada vez mais. A gente fala que é o kit luxo que acompanha o crescimento da carreira, que é super gostoso. Claro que é legal ter um monte de benesse. A gente trabalha muito para ter coisas, mas a gente esquece do ser. A oportunidade de ter é muito bom, mas e o ser? O que é ser de fato um gerente, ser um diretor, ser um presidente de fato? Isso fica um pouco de lado, aí a gente fica abraçado no ter benesses, ter N coisas que os outros não têm. Por quê? E se a gente criar um modelo em que as pessoas olhem para mim e falam, pô, eu também posso? Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, essa é a contrapartida. Se eu crio um modelo que se alimenta, ou seja, as pessoas começam a protagonizar meu negócio, a acreditar, elas começam a pilotar num nível completamente diferente. Aí sua vida vai ficar mais fácil. Todo mundo no mesmo objetivo, né? Todo mundo no mesmo objetivo, com clareza. Caminhando na mesma direção. Isso. Então, assim, um pouco de abertura, um pouco de coragem, porque precisa ter, porque vai ter erro, vai ter teste, vai ter dor no processo, vamos perder pessoas nesse... Faz parte, é natural, mas vamos ganhar gente no também. longo prazo, isso aí é fantástico, né? E o que a gente vê, o que as empresas estão vivenciando aí, falando um pouco, né? Quanto tempo para isso acontecer? Eu já vi gente falando que demora 20 anos para mudar uma cultura. Demora 20 anos quando você fica empurrando de cima para baixo, goela abaixo. Você gosta de comer goela abaixo? Não. Eu nunca gostei. Você, quando você era criança, você não tava com fome e sua mãe ficava puxando a colher? Você resiste da forma que dá. Então, o modelo normalmente é esse. Como é que eu mudo a cultura e a estratégia da organização? Não é goela abaixo. De gestão. Você faz um trabalho com alta liderança e depois você faz o cascateamento. É um nome bonito para empurrar a goela abaixo. Não é isso. É de baixo para cima. É como as pessoas vivenciam, como elas querem. Faz sentido pro meu negócio? Não tô falando para ninguém trabalhar mais na alta liderança, não é isso. Vamos continuar dando diretriz, criando estratégia. O modelo precisa de sustentação. Fundamental que hierarquia até para as pessoas sonharem. Pô, quero chegar lá. Mas, convida para participar junto. Vamos lá. Para onde a gente vai? Qual que é a meta, Renato, esse ano de faturamento? André, eu acho que deveria ser essa. Dá pra ser um pouco mais. Nossa, será que não tá arrojado demais? O mercado não tá tão bom. Vamos construir junto. Definir junto. Ou eu virar pra você, Renato, é isso. Se vira, me entrega. O que será que funciona melhor? Então, acho que completamente diferente essa posição, né? É contra-intuitivo, eu diria, em relação à gestão. Mas é inevitável. Não é nenhum tipo de, nossa, mas que petulância, né? Não é inevitável, porque as empresas conosco ou por caminhos próprios já estão entendendo. Nunca se falou tanto do componente humano em gestão. E é um sofrimento real. Hoje, essa semana, tive a oportunidade de conversar com empresários. É real essa dificuldade em lidar com pessoas nas empresas, a dificuldade de gerir essas pessoas, de motivar, de que todos andem na mesma direção. A gente está vivendo uma crise muito grande em relação a isso, né? E eu acho que a gente, de certa forma, vive porque quer, porque a resposta é relativamente simples. Eu acho que falta muito conhecimento, sim, né? Sim. Conhecimento. As pessoas entram num modelo e acham que tem que ficar nesse modelo o resto da vida. Né? É um pouco dessa segurança, é um pouco desse... eu não diria que é comodismo, porque não é cômodo, as pessoas não estão confortáveis. É verdade. Fala-se de zona de conforto, né? Eu lembro uma terapeuta fez uma vez pra mim, olha, não entenda a zona de conforto como algo gostoso. A zona de conforto é o fundo do poço, só que tem um sofazinho, tem um Netflix. Então, assim, você sabe que é ruim, mas dá pra ficar. E é isso que as empresas estão vivendo. O que está acontecendo e a gente percebe é que muitas não estão mais confortáveis. O sofá já furou, o sinal da internet caiu lá embaixo, e aí eles estão vendo que estão indo para um caminho sem volta. Algumas outras não, vão empurrar ainda. Até chegar ali na... Mas vai ter ruptura. Vai ter ruptura porque o mundo está mudando. A gente está vendo essa transformação acontecer em tudo. Acho que a gente não precisa filosofar nesse aspecto, mas é natural em todos os negócios. A gente está vendo que o que engajava antes não engaja mais. Então não adianta você colocar uma rosa lá na mesa no Dia das Mulheres. O que as mulheres querem é uma igualdade dentro de um processo seletivo, por exemplo.
o que faz total sentido, é uma coerência com uma tendência de sociedade. Então, eu lembro sempre um caso muito legal que a gente viveu emblemático, né? Um desses cases aí que o Márcio teve junto. Menor aprendiz. As empresas têm menor aprendiz. Por que as empresas têm menor aprendiz, Renato? Porque é obrigação legal. Não, é pra treinar. Não é pra treinar. É porque a gente é obrigado por lei. Tá lá e tem que cumprir a lei. E aí, geralmente, o que você faz com o menor aprendiz? O que ninguém quer fazer? Vai mexer no arquivo, você inventa alguma coisa, bota pra cobrir almoço de recepcionista, coisas que a gente vê todos os dias nas empresas. Por quê? Porque sempre foi responder, ninguém questiona, porque não me atrapalha. Mas pode ser mais útil para a empresa? Pode ser mais útil para a vida dessas crianças, desses jovens? Claro que pode. Com certeza. E aí a gente começou a questionar essas coisas. Educar dá trabalho, né? Não. Mas tudo que é certo normalmente dá mais trabalho. Com certeza, sem dúvida. E se tá muito fácil, normalmente não tá certo. Eu parto sempre desse princípio. E a gente começou a questionar. Mas por quê? E aí, voltando um pouco, a gente estava no momento dessa empresa de questionar o tal do propósito. E a gente estava, como é que a gente explica o tal do propósito para as pessoas? Porque deu uma desandada, as pessoas começaram a falar de propósito como nossa, parece que acender incenso, entrar num transe maravilhoso. Se você conseguir fazer assim, eu acho meio... Não estou criticando, pelo amor de Deus, tá? Você pode encontrar seu propósito da melhor maneira possível. Aliás, eu sou a pior pessoa para falar disso, né? Vou te explicar por quê. Mas normalmente é algo muito mais simples de conversar sobre. Qual é o grande motivador da tua vida? O que está por trás de tudo que você está fazendo? O que tem lá? Conseguindo explicar ou não, o que é isso que está fazendo você conseguir ser feliz, afinal? Propósito e felicidade estão super conectados. E a gente fez uma pergunta para o nosso time, porque a gente tinha um time enorme. Se fosse para você trabalhar e dinheiro não fosse mais parte da equação, ou seja, você fazer alguma coisa só para te realizar, com que você gostaria de trabalhar? E nossa empresa era uma empresa técnica, não tinha nada a ver com nada muito romântico, não tinha um produto sexy. As pessoas respondiam, na sua maioria, eu faria alguma coisa para crianças. A gente entendi. E aí a gente começou a questionar. O propósito da empresa precisa estar ligado necessariamente à atividade fim dela? Não precisa. A missão, beleza, claro, a atividade empresarial está até na nossa lei lá e a gente sabe como é que funciona em direito empresarial. Mas o propósito não precisa estar. O propósito tem que estar ligado ao que as pessoas desejam nessa trajetória. A gente entendeu que tudo que a gente precisasse fazer na empresa, a gente ia usar o mote das crianças. Por quê? Porque conectaria com o propósito, se conecta ao propósito, gera engajamento genuíno, ou seja, fazer por opção, e vai gerar mais resultado. Vamos testar essa hipótese? Menores aprendizes. Um santo, não lembro quem, levantou e falou: criança, a gente faz tanta ação, aí começamos a fazer tudo com criança. Então toda ação, em vez de ficar dando treinamento dentro de sala de aula, a gente pegava os líderes e levava para reformar uma creche. Pegava o líder e levava numa fundação que cuida de crianças com doenças terminais, para realizar o sonho de uma criança, para entender que o problema de verdade é aquilo. Você não tem problema. O problema tem a mãe do menino que vai todo dia aqui no Instituto em Campinas para fazer uma quimioterapia, passa por um processo super complexo. É verdade. Isso é problema de verdade. Isso que você tem aí é picuinha. Então, relativizar um pouco essas questões, e aí a gente calhou nos órfãos. Começamos a entender a hipótese dos órfãos no Brasil. De novo, vou chamar você a voltar para o nosso tempo de advogado. Não mudou nada, tá? Continua impossível adotar uma criança no Brasil. Infelizmente... O que é um absurdo, né? E os orfanatos estão lotados. Lotados, E justamente o órfão que está na idade de ser menor aprendiz é o órfão que está condenado estatisticamente a ir para a marginalidade. Eu não estou dizendo que o órfão, pelo amor de Deus, que o órfão vai ser marginal, mas a estatística é que esse cara vai para a rua, com baixíssima educação, pouquíssima transmissão de valores, um esforço imenso de quem se dedica ao orfanato, mas que sabe que não consegue criar essas crianças adequadamente. Então eles vão para a rua. Quando chegam na maioridade, vão para a rua, sem preparo. Adivinha onde vão cair? Onde todo mundo cai. E não é por culpa deles. Infelizmente é uma realidade. Mas e por quê que os nossos menores aprendizes não são órfãos? Porque não pode. Quem disse? Resumo do resumo. Temos um trabalho imenso com o apoio do Legislativo, do Ministério Público, conseguimos uma autorização, botamos essas crianças para fazer o programa. 100% dos órfãos. Uau! Aliás, 100% dos menores aprendizes da empresa órfãos. Eram órfãos. Uau! E aí acontece um fenômeno maluco. Por quê?
Essas crianças entram numa empresa que fala que qual que era o propósito dela? Criança. Aí você vai lá numa área e coloca 70 homens barbudos, você bota lá um menininho de 14, 15 anos, órfão, conta a história deles pra ele e fala assim, ele é nosso menor aprendiz. Se vocês ajudarem, um dia ele pode ser colega de vocês e ter uma história diferente pra contar pra vida dele. Uau! Nossa! Eles adotam. O cara que não passa a ser a missão do dia a dia. Ele puxa a orelha do moleque, ele pega no pé se o menino tá com a roupa limpa, ele ensina a falar. Ele ensina Muda a realidade desses meninos. Exatamente. Foi um negócio tão legal que na época que a gente fez isso, o acionista dessa empresa torceu o nariz. Era estrangeiro. Tá gastando dinheiro. Não damos. Não gastamos real pra fazer isso. Ah, é? É. Nossa. Virou um programa mundial. Todas as empresas desse tipo adotaram. Então, são práticas que nascem da simplicidade da conexão humana. E não tem nada de abraçar a árvore. Porque isso, quando você olha no final do dia, é eficiência de custo para a empresa. É dinheiro no bolso do acionista. A gente precisa parar um pouco de achar que falar de humanização, falar de pessoas na gestão, é falar de algo sem retorno. É subjetivo, né? É subjetivo. Não dá pra medir. Talvez sim, nem tudo dá pra medir. Mas muita coisa dá. Ah, não dá retorno. Ah, não, a gente tem aqui, esse papo é muito bonito, mas eu tenho que dar lucro, eu tenho boleto pra pagar. Ótimo. Talvez se você olhar pra isso com um pouquinho mais de carinho, você não vai precisar nem se preocupar. Você vai pagar boleto com muito mais facilidade. Você vai ter um crescimento muito maior. E eu não posso deixar de citar um setor econômico que tem feito um trabalho muito legal nisso, que é o setor das cooperativas. O cooperativismo tem tudo isso que a gente chama de filosofia de gestão. Me lembro muito bem, no começo da Tutor, um dirigente, um amigo muito grande, o Luiz Alberto, lá de Goiás, hoje ele preside o sistema OCB Sescop, que é o sistema S das cooperativas, tipo o Sebrae, mas para as cooperativas, e tem uma atuação até mais ampla nesse sentido. E o Luiz virou pra gente e falou, ao assistir uma palestra do Márcio, logo que ele lançou o livro, falou assim, amei, achei super legal, mas o que vocês estão falando não tem nada de novidade. Isso daí são os princípios do cooperativismo. A gente já vive isso há muito tempo. Mas eu vou dar o braço a torcer. Eu preciso tirar o chapéu pra vocês. Vocês estão conseguindo pôr na prática, a gente já não consegue há um tempo. Só vai que se perdendo. E é um pouco disso, o modelo de, a gente precisa dar resultado, mas a gente precisa devolver para a comunidade. A gente precisa atingir as pessoas que estão perto da gente. E se a gente atingir, essas pessoas vão ser clientes fiéis, ou cooperados fiéis. Isso retorna para a gente. Esse ciclo se retroalimenta e expande, ou seja, acredita, pratica, melhora, compartilha, não para de crescer. E aí isso é uma linguagem muito universal, né, Renata? Sim, sim. Não tem organização que não quer isso. Você quer ganhar mais dinheiro, o seu time feliz? Olha, todo mundo quer. Nem Com todo certeza. mundo quer fazer o que precisa ser feito. Isso todo mundo quer. Porque por pior que seja a organização, quando eu digo pior, por mais arcaica, por mais que seja um modelo que ignore as pessoas, ninguém em sã consciência gosta de entrar num ambiente que está vendo que as pessoas estão sofrendo. Ninguém... Todo mundo sofre junto, né, numa situação dessa. E o desengajamento não é só sobre um sorriso no rosto. O desengajamento é acidente, é perda de pessoas. Eu cansei de entrar em empresa e perguntar, ei, como é que estão os indicadores aqui de saúde e segurança? Ah, não, então assim, qual que é a meta de acidente? Ah, não, a meta de acidente esse ano melhorou muito, o acidente é só 3 acidentes graves. Pô, peraí, você vai tolerar 3 acidentes esse ano? É isso que você está dizendo pra mim? Que se 3 pessoas se acidentarem de forma grave, tá tudo bem pra você? Não, a gente é zero, meta é zero. Zero. E claro que esse é o exemplo mais radical, mas isso acontece com tudo, a nossa tolerância. Vai aumentando, né? Vai caindo na normalidade, né? Tudo vai cair na normalidade. E aí a gente vai aceitar, né? Vai banalizando. Começa a aceitar. Então o que a gente está propondo para as empresas é basicamente voltar a olhar com um olhar crítico, mas um olhar crítico em benefício próprio. E benefício de todos, né? Ilícito, e eu não estou querendo tirar dinheiro, e eu não quero que o teu colaborador trabalhe menos, talvez eu queira, desde que ele produza mais. É lógico. Quem não quer trabalhar menos e produzir mais? Entregar mais? Ter mais resultado? Mais. Enfim, não é essa a equação. A equação é, eu quero que você tenha uma lucratividade que lá no final da tua jornada você olhe para trás e fala, eu toquei a vida das pessoas de uma forma legal. A minha empresa faz uma diferença danada na vida do meu time e do meu cliente. Eu não tenho nada para me arrepender nessa jornada. Porque essa conta vem. Então, acho que vale um pouco a pena pensar sobre isso, sabe? Pensar sobre,
qual que é o modelo de gestão que eu estou vivenciando e está impactando a minha vida também. Porque o dono dessa empresa, o presidente dessa empresa, também não está tendo uma vida fácil. O cara está solitário na cadeira dele, o cara está cansado, ele perdeu a confiança no time, ele também não aguenta mais pisar lá. A volatilidade do emprego nunca foi tão grande, você tá vendo? É verdade. LinkedIn? Sim, eu não sim. consigo mais acompanhar quem tá onde. É verdade. Às vezes eu olho para antigos clientes meus, tá um em cada lugar, assim. O que aconteceu? O que está acontecendo é uma crise de engajamento. A gente entra num lugar que tem uma pintura bonita na fachada dos nossos valores e lá dentro nada disso é aplicado. Por fora, bela viola, né? Exatamente. Por dentro, pão bolorento, e é bem assim mesmo, né? Gente, que incrível isso. E essa filosofia, nossa, é incrível, sensacional. É algo para que as empresas comecem, né, os líderes comecem a perceber a importância mesmo de você mudar uma estrutura de base ali. Que muitas coisas serão corrigidas, né? E benefício para todo mundo, né? Para ele também, para o negócio. Como você acha que uma empresa pode começar? Bom, tem a Tutor, que tem aí esse trabalho incrível, maravilhoso. Se eu puder dar uma dica, eu acho que o começo é primeiro um exercício de autocrítica, que é muito difícil de se fazer, porque admitir que você está errado é muito difícil. É muito difícil, é verdade. Eu acho que eu sempre brinco. Eu falei sobre os círculos virtuosos e citei rapidamente aqui o segundo livro do Márcio, chama O Fim do Círculo Vicioso. E o círculo vicioso é essa grande prisão que as organizações e os líderes e as empresas, enfim, a sociedade está presa há muito tempo. É uma rodinha de hamster. A gente está correndo e não sai dela. E a grande questão por trás do círculo vicioso é que alguns são conscientes, a gente sabe que está errado. Sim. Quem fuma sabe que faz mal. Vai continuar fumando por N fatores. Vai ter 1 milhão no brinco de desculpas verdadeiras para continuar fumando. Não deixa de ser desculpa. Mas tem uma base ali que é uma tese incrível. Agora tem círculos viciosos que a gente não tem consciência. Que a gente está repetindo sem pensar. E é ali que o negócio é mais difícil, porque sozinho você não percebe. O círculo vicioso inconsciente, ele é igual aquela brincadeira sem graça da época de escola que alguém colava um papel nas suas costas. Você não sabe o que falar. Você não tem ideia. E aí uma questão muito, que acho que vem de encontro a isso, é a questão da responsabilidade, né? Porque as pessoas, no geral, elas tendem a responsabilizar os outros pelos problemas. Então falta realmente a autocrítica para a pessoa se perceber, a autorresponsabilidade. Se isso aconteceu, a culpa é minha, né? E geralmente na liderança é assim que funciona. Se os meus liderados não estão tendo o resultado que deveriam, a culpa é minha como líder, não? Então, vou te aliviar. Não precisa ser só sua. Se a gente trabalhar a corresponsabilização, aí a gente para de falar de culpa e vamos falar de responsabilidade nossa. Eu enquanto líder e a sua enquanto time. Que falta muito disso. Falta, né? Por exemplo, a sua responsabilidade. Se eu tiver uma linha legal de confiança enquanto líder e liderado aqui, e confiança, vou falar um pouquinho disso. Como é que, para onde começar? Eu só vou saber o que está escrito nas minhas costas se você ler para mim. Eu não vou conseguir saber sozinho. Como é que eu construo isso? Proximidade, credibilidade e confiança. Você vê que eu sempre volto pro básico da relação humana. É verdade. É isso que a gente perdeu no mundo empresarial enquanto líder, porque a gente vira líder, se afasta do time, e isso é um contrassenso. Deveria ser justamente o contrário, me aproximar. Me aproximar para ser o melhor amigo? Não precisa, mas se aproximar o suficiente para ser confiável e poder confiar. Proximidade é a premissa básica de qualquer relação humana. Eu me aproximo de você. Poxa, me aproximo de alguém. Você se aproximou do seu marido um dia. Por quê? Por um mínimo de convergência. Alguma coisa em comum a gente encontrou. Quando a gente se aproxima, a frequência dessa aproximação e o alinhamento e a convergência cria credibilidade na relação. Ou seja, o que você fala, você prova. É coerência. E aí o exercício da coerência leva para a confiança. Aonde que as empresas erram? E começam errado, na minha opinião. Elas partem de um pressuposto de que a confiança está instalada. E a confiança, às vezes, na maioria delas, não está instalada e não há esforço de manter, porque confiança é castelo de cartas. Todo dia tem que cuidar, porque cai, e quando cai tem que começar do zero. Aproximar de novo, credibilizar de novo, para poder confiar. E às vezes você não vai conseguir fazer de novo, porque você vai perder essa pessoa, essa relação. Então, para começar, é muito básico. Para começar, tem que conversar. Comunicação ali. Do time. Quanto você puder.
O Márcio brinca, ele tem alguns números mágicos, né? A gente fala, pô, de onde você tirou? Ele jura que tem um estudo por trás e eu acredito piamente, porque dá uma sorte danada acreditar nele, né? Mas ele falou, poxa, quando eu tava estruturando tudo isso daqui, eu conversei com profissionais, ele é um cara muito curioso, e eu fui conversar com uma pedagoga, para entender por que o que eu falo não entra na cabeça do adulto. Ela falou, olha, porque as pessoas desde criança, elas têm às vezes para aprender a necessidade de uma repetição. Pra você ter uma ideia, algumas coisas com criança, quando você vai ensinar, na média você vai ter que repetir 19 vezes na vida dela, até ela entender, internalizar e começar a vivenciar aquilo. Enquanto líder, você vai vivenciar isso. Então, quantas vezes você tem que conversar? Talvez 19, talvez o dobro disso, ou talvez metade. Aí tem N fatores que vão influenciar. Mas frequência de comunicação, de presença com todo mundo, em todo mundo. Ah, mas eu não consigo. E você não tem um time de líderes imediatos? Minha empresa tem 200 pessoas, eu não consigo falar com 200 pessoas? Talvez não. Ah, mas eu tenho 3, 4 gerentes. Vamos dividir? Cada um, olha, eu vou criar uma linha mestra e você vai ser o meu representante. Com vocês 4 eu não vou falhar. E cada um de vocês 4 vai falar com 25, com 50, uma vez por semana, uma vez por mês. Qualidade nessa frequência, profundidade na conversa. Você sabe o nome da esposa ou do marido ou dos filhos de todo mundo que trabalha com você? Você sabe qual que é o motivo que essa pessoa vem trabalhar todo dia, o grande sonho dessa pessoa? Normalmente a gente não sabe. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tem ferramenta melhor para você cobrar coerência para alguém do que saber isso? A gente sempre fez, até para fechar esse ponto, a gente sempre fez trabalho muito em empresas que têm atividades perigosas. Eletricidade, água, enfim. São coisas que, poxa, é complicado. O cara sobe num poste e ele tem metade de... Muito risco, né? 50%. Dependendo do tipo de instalação, a estatística é 50% de chance todo dia de não descer. Um negócio super complicado. E você vê se as pessoas têm comportamento inseguro. Como é que o Educo faz campainha de segurança para todo mundo? Funciona? Olha, ajuda. Mas não resolve, porque continua acontecendo acidente. O que funciona? Consciência. O que faz eu entrar na consciência desse cara? Pelo amor ou pela dor? E aí, eu chamar esse cara e ter uma conversa diferente, tá bronca, os EPIs não vou te mandar embora, não sei o quê. Chama esse cara e fala assim, poxa, você tem lá o Renatinho em casa. São os porquês, né? O adulto, né, na andragogia, o adulto ele aprende, ele não só por repetição, mas o que motiva são os porquês. Tem que fazer sentido para ele. E aí você tem que colocar o sentido na equação. E aí faz, nossa, total sentido o que você falou. Você tem que saber o que motiva, o que é importante para aquela pessoa, né? Porque com isso a gente começa a poder entrar num nível, quando a confiança está estabelecida, de ter conversas num nível de transparência altíssimo, sem medo de ofender, sem medo de magoar. E conversa, tá muito na moda um termo que eu falo, né? Cada ano eles vão estragando uma palavra. Um ano do propósito, um da meritocracia. Aí do ano passado que eu vi muito foi conversas difíceis. Então, pessoal que trabalhava com liderança e tal, conversas difíceis. Não existe conversa difícil. Existem conversas reais. Mas é difícil ter conversas reais. Só que o contexto é diferente. São conversas reais. O que são conversas reais? São as conversas que a gente precisa ter com as pessoas por interesse genuíno. Sabe o que é interesse genuíno? É o amor de mãe. Uhum. O amor de mãe é o interesse mais genuíno que tem. Você faz porque você ama. O que precisa fazer? E o que você faz? O que for preciso fazer? Um abraço, um elogio, um reconhecimento, aí quando do papel do líder, ou uma reprimenda, um puxão de orelha. Nunca físico, pelo amor de Deus, mas ter uma reprimenda quando necessário, com um viés de melhorar, de ajudar. Sempre, né? Construir. Porque precisa. E fazer isso demanda confiança. Você faz num ambiente que não tem essa relação da proximidade, com a confiança, aí vira assédio moral, aí vira N fatores que não deveriam acontecer, mas acontecem, porque o ambiente não está propício. E aí o que acontece? Cada um começa a jogar o seu jogo, e é o que está acontecendo nas empresas. Eu tenho um case super bacana, relativamente recente, de uma empresa, uma indústria que a gente auxilia, em um assunto, poxa, super delicado, corriqueiro, e pode acontecer com todo mundo. Um gestor de RH me procurou bem no começo do projeto, então ele estava começando a entender essa lógica, mas os líderes ainda não estavam sendo treinados para isso. E aí ele me procurou porque ele normalmente, a gente brincava assim, ele era a babá dos líderes na empresa. Então não tem nada mais de novo, né?
pouco inteligente do que esse negócio de achar que RH é babá de gestor ou babá. Não, o gestor cuida do time dele, o RH dá suporte. Não é papel do RH contratar, demitir, isso é papel do líder. O líder faz gestão das pessoas, o RH é guardião das práticas. Mas enfim, sobrava tudo para esse cara. Então eu tinha que ter uma conversa real com você, eu não tinha. Eu chamava esse cara e ele vinha e sentava. Deixa eu conversar com você, preciso falar de um assunto delicado. E ele era extremamente habilidoso. Aliás, hoje é aniversário dele. Não vou falar o nome dele aqui para preservar a identidade, mas é um cara super querido. E ele me procurou e falou, o que eu faço? Estou com uma seguinte situação. Eu estou com um líder aqui na empresa, que ele tem um colaborador no time dele, mais 5 numa sala. E esse cara, ao longo do dia, vai ficando com um cheiro forte. E ele exala um cheiro forte e já tá virando piadinha nas costas do cara. E esse líder tá incomodadíssimo, o time tá incomodado, estão começando a inventar apelidinho, não sei o quê. E aí esse líder veio pedir pra mim pra conversar com esse cara. Eu falei, peraí, vamos entender. O cara já tá sabendo disso? Cara, não, mas vai ficar sabendo em breve, porque já virou fofoca, a rádio tá tocando essa música, então... e aí, o que eu falo com esse cara? Eu falei, você é nada, isso não é seu papel. É o líder dele. Cara, mas não vai fazer nunca. Eu falei, vamos lá, vamos construir. Como é que vai funcionar? E aí, chama ele aqui. Sentei ele, o líder aqui. Eu falei, essa conversa é tua. Não, essa conversa é tua. Pra quem que ele responde? Pra mim. Quem que dá bronca? Eu. Então, se eu falar pra ele que ele pode falar o que quiser pra você, você vai gostar? Não, não pode. Então, é tua cria, meu amigo. É tua responsabilidade. Agora, eu vou te ensinar a falar com ele. Que tal? Tá bom, vai. Vamos ver se eu consigo. Então, como é que você vai abordar um tema super delicado como esse? Você vai demonstrar interesse genuíno. Eu preciso ter uma conversa com você, me desculpa, é um assunto difícil, mas eu preciso te falar, é o que eu notei. E antes que as pessoas notem, seja um negócio que cria uma situação chata para você aqui dentro da empresa, eu falei, poxa, eu sou a pessoa que mais confia nele e muito provavelmente ele confia bastante em mim, tem fim de mim, para ele poder se sentir bem com isso. Então eu tô fazendo isso com você, eu vou te contar. Você já percebeu isso? O cara, pô, eu nunca percebi. Então, cara, tá acontecendo, é super chato, não fica com vergonha, eu tô contando pra você aqui, só a gente. Você vai procurar um médico, um dermatologista, um tratamento, isso aí tem jeito, tá? E assim, conta comigo. Quando você estiver se sentindo assim, agora que você sabe, se você perceber que é um negócio que você não sabe como tá, porque é difícil a gente perceber na gente um caso como esse. Pergunta pra mim, a gente combina um código, qualquer coisa assim, você vira pra mim e fala, e aí? Aí eu falo, não, tá bom, vou mudar e tal, aí você vai lá, você troca, dá um jeito. E o cara fez. E foi incrível o resultado. Eu fiquei sabendo que o rapaz vítima dos comentários aí foi promovido recentemente lá na empresa, inclusive, um cara especial, um baita profissional que não sabia que tinha esse problema. E, Renato, quanto disso acontece nas empresas? É verdade, diariamente, né? Com essa situação e muitas outras. Então é assim, o cara não passa no recrutamento porque, cara, porque a gente não gosta de tal característica. Alguém já falou pra ele que ele precisa mudar isso? Primeiro, eu acho que as pessoas são muito ruins de feedback, né? Eu acho que dos dois lados, os líderes, eles têm dificuldade em dar o feedback e os liderados também, né, em receber. Mas é por falta, eu acho que até de critério, por falta de uma metodologia ali de feedback. Eu acho que sim, mas pra mim o principal é a falta de confiança. Confiança. Porque receber feedback de quem a gente conhece é muito mais fácil. É verdade, sem dúvida. Receber feedback para um melhor amigo, para um filho, para um pai, é natural pra gente. Por quê? Porque tem interesse genuíno. Mas numa relação que não tem proximidade, não tem credibilidade, não tem confiança, que interesse genuíno real que eu tenho? Verdade. Pra que eu vou te dar um feedback de verdade? E às vezes, mesmo que eu queira, como é que você vai receber? Nunca olhou pra mim. Não sabe onde eu moro, não sabe meu sobrenome. Nunca teve nenhum tipo de relacionamento comigo aqui dentro. Quem é ele pra falar sobre isso, né? De verdade. Fala bom dia, boa tarde e olha lá. Por que ele tá falando isso pra mim? Alguma coisa... Aí vira gato. E termina como cobra. Ou seja, alguma coisa tem aí. Isso aí não é verdade. Tá fazendo pra me derrubar. Não gostei. Aí perde o cara e na melhor... Então, assim, o sofrimento do feedback tem falta de metodologia. Eu acho que, de novo, a gente desenvolver liderança é fundamental, soft skill ainda assim, o pessoal reclamou muito, e os coaches, não sei o quê. Cara, a metodologia é super séria, tem gente muito boa. Sem dúvida. Tudo na vida
tem viés mercadológico, estragaram uma ampla maioria das aplicações, mas tem uma parcela considerável de pessoas sérias, isso como em qualquer profissão, qualquer linha. Mas eu estou citando só o como em qualquer linha de desenvolvimento humano, é necessário. Precisamos sim voltar a falar sobre isso. Precisamos recuperar a nossa capacidade de se conectar com as pessoas num nível diferente. Isso é importante dentro das organizações. Para não virar firula, para não virar um negócio lá, enfim, todos os episódios trágicos que a gente viu acontecendo aí com direcionamentos errados de pessoas auto-intituladas, desenvolvedoras de pessoas. Mas não é isso. A questão é que, mesmo com todas as ferramentas do mundo, o que muda no final do dia é o teu poder de conexão com o outro. É o quanto você toca a vida do outro. E é isso que vai te fazer ser lembrado. Você quer ser um líder que marca a vida do outro? Não seja um líder bonzinho, nem seja um líder carrasco. Porque vai marcar, mas não da forma como você espera. Agora, seja um líder justo. Fala o que precisa ser dito. Com respeito, com cautela, mas fala. Fala porque a omissão é muito pior do que a ação. Erra, mas erra de forma propositiva, tentando ajudar. E aí você começa a construir um modelo diferente. A gente brinca muito que tudo que nasce grande vira monstro. Então, uma mudança dessa na empresa, seja empresa pequena ou grande, não é um movimento de onda, tá, Renato? Não é um tsunami que varre a empresa, uau, catarse, tudo acontece ao mesmo tempo. Não é isso. É uma construção, né? É a base. Vai ter ilhas de excelência. Vai ter gente que vai primeiro, vai ter gente que vai demorar, vai ter gente que não vai conseguir. Uma área consegue, a outra não. E aí vai ter gente que vai espanar. Tem gente que vai falar isso, não, e tá tudo bem. Ele faz parte do processo. Porque assim, o outro modelo tá errado? Não. A gente só acha que não tá funcionando mais para a maioria, mas tem modelos que ainda estão funcionando. E se você se dá bem, se você se sente bem, cara, vai. A gente sempre brinca com isso. A instituição financeira uma vez buscou a gente, dessas grandonas aí, com uma equação muito difícil. André, meu turnover, ou seja, a minha taxa de perda ou saída de colaborador é muito alta. Estou perdendo gente numa média, eu não lembro qual que era a média anual, mas ele tinha, a média de permanência do colaborador na organização era de 6 anos, que por uma organização daquele porte, daquele negócio, é pouco ficar 6 anos, porque é um lugar que as pessoas almejam construir carreira. E isso acontece por N fatores. O que eu faço para mudar? E a gente pensou vários aspectos para mudar, mas a gente também ofereceu uma opção. E se não mudar? Mas como assim? E se você admitir que é uma organização de passagem? Não, isso que é absurdo. Aí o ego dói. Não, pensa comigo. Você é considerado uma das melhores escolas de negócio do país. O colaborador que trabalha nessa instituição aqui, ele trabalha onde ele quiser depois. O cara que sai daqui vai para onde? Não, ele vai geralmente para lugares bons, concorrentes meus fortes ou até fora do país. Então, você capacita esse cara, né? Sim. E quando ele tá aqui? Ah, normalmente o desempenho é muito alto. Então por que você precisa mudar isso? Se você repensar suas práticas de entrada, de pipeline de gente para essas posições que vão vagando a cada 6 anos, tá tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Você vai atrair os melhores para cá, porque o cara sabe que você é uma baita plataforma profissional. Quebra de paradigma de modelo. E é isso. Total. E mexer na cultura e na estratégia é deixar o ego de lado e conseguir quebrar algumas tradições que não fazem mais sentido. Por que no setor de engenharia só tem homem? Graças a Deus que as mulheres estão quebrando isso. Por quê? São os porquês que a gente precisa questionar. Todo dia questionar. E abrir para quem questionar os porquês? As pessoas que vivenciam o negócio com a gente. Quem tá lá no ponto. São essas pessoas que vão revolucionar o nosso negócio. São essas pessoas que fazem a diferença. Porque elas realmente vivenciam o negócio. Até mais do que a gente quando tá, às vezes, num cargo lá. E tem a nossa importância, senhores e senhoras líderes aí, presidentes, diretores. Não estou diminuindo a importância de vocês. Vocês continuam sendo diretrizes, nascem de vocês. Vocês continuam fazendo os grandes relacionamentos institucionais. Não muda nada. Precisamos ter, adoro vocês. Mas o time precisa entrar no jogo. Sabe por quê? Porque sua vida vai ser mais fácil. Porque hoje muito do que explica seu celular tocando 24/7, você não conseguir tirar férias, a sua saúde, a sua família indo pro vinagre, teu relacionamento não estando bem, é porque você tem um time que já se acostumou a delegar para cima, joga tudo nas suas costas. Não tem confiança, né? Então é um outro motivo que a gente fala, por que contratar? Porque tua vida tá difícil e vai ficar cada vez mais. É verdade. Porque é cômodo. Opa,
Se eu tento uma vez protagonizar, você me corta. Se eu tento de novo, você me corta, eu costumo rapidinho não precisar mais. Pra que eu vou me expor? Se eu só apanho. Então eu faço do teu jeito, até eu encontrar algo melhor. E você vai pagar o preço, porque o peso vai ficar com você. Eu não preciso me responsabilizar, eu me isento. E isso tá matando as organizações. Uau! Nossa, sensacional, André. Que incrível, gente. Vocês assistindo aí, é ouro esse conteúdo. Reassiste aí, pega os insights no meio, porque dá para mudar a sua empresa só com o que o André aqui falou. Incrível. Bom, eu queria que você, vamos finalizando, e eu queria que você falasse ali com o público, deixe uma mensagem. Se o empresário tivesse que fazer uma coisa, que coisa seria essa? Ficou fácil, porque eu acho que a primeira coisa, eu já falei, né? É verdade, verdade. E pra mim, e de fato, acho que esse é o cerne de tudo da vida, né? Se reconecte com as pessoas. O teu negócio, independente do que você produz e do que você oferece para o mercado, são as pessoas. Então, você pode ter deixado de acreditar nelas, você pode ter deixado de acreditar em você, mas se você se conectar com as pessoas para elas voltarem a acreditar em si mesmas, e só depois de acreditar em si mesmas, elas voltam a acreditar em você. Se você estimular que elas pratiquem com muita coerência, sabendo o que elas vão ganhar com isso, o que elas vão deixar de ganhar com isso, ou seja, tendo uma relação de fato verdadeira com as pessoas, muito provavelmente as coisas vão melhorar para elas e para você. E aí, quando melhorar, a única coisa que eu peço, compartilhe. Compartilhe até com o seu concorrente. Sabe por quê? Porque ele não vai te alcançar mais. A hora que você entra numa linha de fazer com as pessoas, em que você é dono do teu negócio, mas o teu time é tão dono quanto você não perde ele cresce. E o teu concorrente nunca vai entender o que aconteceu. E aí você vai ensinar. Porque no fundo, o mundo está precisando disso, de pessoas que assumam as rédeas da vida, dos negócios e façam acontecer. A gente não pode mais admitir ser guiado. A gente precisa ter protagonismo na vida como um todo. Não tem vida profissional e vida pessoal, né? É verdade. É uma coisa só. Eu sempre digo, a vida, a nossa vida. Aqui dentro, sua vida fica lá fora. Não tem. Se eu tivesse aqui com minha filha doente em casa, com toda certeza eu não estaria conversando com você. Com certeza. Da forma como eu tô conversando, minha cabeça estaria lá. Da mesma maneira que se estoura uma bomba no trabalho, você chega em casa, você não tá bem. Não vai você separar. Não desliga a chave. Ninguém nasceu com essa chave. Então, intensifique o relacionamento com as pessoas. Vale muito a pena intensificar o relacionamento com as pessoas. Estabeleça limites. O limite da liberdade é a libertinagem, então cuidado, não é a libertinagem que é o que eu estou propondo aqui, é uma liberdade, é uma relação franca com as pessoas, e alguns vão embarcar, outros não desistam das pessoas em função disso, você vai se frustrar, mas eu tenho absoluta certeza que o caminho com as pessoas vai fazer negócios mais rentáveis, pessoas mais felizes e, por fim, tua vida muito mais fácil. Uau! É isso aí, gente. Olha, aproveite, curta esse vídeo, compartilha aí com outros empresários, né? Ative o sininho para você ser notificado do próximo vídeo também. E é isso. Muito obrigada, André, pela sua presença aqui conosco. Assim, foi um material de imenso valor. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar com o que vocês falou aqui pra gente, né? E é isso. Beijo e até o próximo Ping Podcast. A solidão que vem no ar como a canção. Não tem aviso, não tem remédio, não tem remendo. E não tem tempo, não bate ponto. Chegou e pronto, me deixa assim, ai de mim. Eu levo a
vida de corpo aberto a todo tempo, pra um novo amor, um grande amor, eterno amor. Mas não tem hora, quer vir agora, quer vir depois, ou não quer vir, ai de mim. Que tenho planos, que vivo em prantos, preciso tanto inspiração. Fazer canção pra ser feliz, o coração é quem me diz. Mas já é tarde, o amor não arde, eu vou dormir. Fazer canção pra ser feliz, mas é o tempo quem me diz. Passou a hora, a sol lá fora, já vou dormir. Ueraê, ueraê, que tenho planos, que vivo em prantos, preciso tanto inspiração. Fazer canção pra ser feliz, o coração é quem me diz. Mas já é tarde, o amor não arde, eu vou dormir. Fazer canção pra ser feliz, mas é o tempo quem me diz. Passou a hora, a sol lá fora,